Boa noite a todos. Vamos iniciar hoje a nossa live, de capítulo 31. Vamos, ler o restante da história de Jacó, que anda acontecendo com ele. Sabemos que ele está lá com a família das 2 esposas, né, e que agora é o momento que ele quer ser independente e quer ir embora para a própria terra dele, né, própria terra que ele fugiu, lembrando que ele fugiu do irmão dele Esaú. Então, passado tanto tempo, ele quer voltar para a terra dele. Ele ouviu e Deus fala com ele para ele voltar, ele vai falar sobre isso nesse capítulo. E aí agora a gente vai ver como, como Deus, como eu posso explicar isso? Como Deus age na vida das pessoas, mesmo quando a gente acha, mesmo quando a gente acha que fulano XYZ foi justo, ou aquilo é injusto, ou aquilo, porque não está no nosso colo, né, ter a justiça divina. Nós temos justiça através do Espírito Santo. Nós, pessoas, a gente raramente temos a capacidade de sermos justos, a não ser, obviamente, que seja algo que a pessoa nasceu para ser, né? No sentido de juiz ou profissão. O que eu estou falando de ser justo aqui é a justificação em Cristo. Obviamente não tinha Cristo naquela época, mas tem Deus naquela época, e Deus, obviamente, em Cristo é a mesma coisa. Então, a gente às vezes tem um pré-julgamento do que é o justo, do que é o correto, e aí às vezes a gente esquece que Deus ele está de olho em todas as balanças, né? A gente ontem leu sobre a Raquel, ser invejosa, e a gente leu ontem sobre Lia, né? E aí, desculpa, acho que em português é Leia, eu esqueci, acho que é Lia, Lia. Então, Lia. Então, a gente está vendo, que poderia ser que nos primeiros versículos a gente pudesse estar do lado de Lia, e aí não, porque a Raquel, nossa, super, quando a gente leu que ela é invejosa ali, não, Deus me livre, aí a gente fica do lado de Lia. Mas aí Deus do nada vê que Lia está usando o coração com amargura para poder competir com a irmã e também abençoa a Raquel. Então, aí no nosso entendimento, o que que é isso foi? Isso foi justo, isso não foi justo? Então, a gente não deve estar alinhado com o nosso entendimento de julgamento, né? É sempre necessário a gente ter não só a comunhão e associação com Cristo para fazer tal coisa, como também a gente pedir a Ele sabedoria e discernimento para casos tipo assim. Então é bem importante a gente fazer orações quando a gente estiver no meio ali da encruzilhada, sem saber qual é o lado seguir, qual é o correto, né? É, e obviamente sempre com a autoridade de Deus para poder ser justo, tá? Então hoje a gente vai ver o capítulo 31, nesse momento em que Jacó foge de Labão, né? Que seria tio dele, óbvio que é tio dele, e depois também Labão vai perseguir ele. Então a gente vai entender isso aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Fiz oração primeiro, pedir ao Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, obrigada por esse compromisso que o Senhor marcou com todos nós aqui, compromisso divino, aos que estão ao vivo, os que vão assistir depois, a todos aqueles que estão em comunhão contigo, buscando o teu nome, cada vez mais que buscam, mais de ti o Senhor entrega, cada vez que mais colocam esforço, cada vez que colocam mais vontade de te conhecer, mais vontade de querer de ti, Senhor, mais as almas são alimentadas, mais nós estamos próximos daquilo que o Senhor quer de nós, mais daquilo que somos reflexo de Ti, menos de nós. Então, nessa caminhada de edificação, nessa caminhada de mudança nos nossos caráteres e princípios, sabendo aquilo exatamente que vem de Ti, eu peço para que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão debaixo do som da minha voz, que a Sua palavra possa edificar, que a Sua palavra possa modificar o jeito com que a gente vê as coisas no mundo, para que possamos sempre, Senhor, honrar o Seu nome, glorificar o Seu nome, temer aquilo que o Senhor é, o que o Senhor é, quem o Senhor é. Então eu peço que nessa live de hoje o Senhor possa, através de mim, fazer a sua revelação. Peço para que o Senhor me use como canal, mas que o Senhor use todos nós, todos os dias lendo e aprendendo a Bíblia, como assim é. Todos os dias nós aprendemos aquilo a mais que o Senhor quer de nós. Então, às vezes, uma revelação vai vir de forma X, Y, Z, nós não sabemos, mas eu peço para que o Senhor me use, para que eu possa fazer essas revelações baseadas no que o Senhor põe no meu coração, nessas leituras. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos proteja contra todas as tribulações, contra todas as coisas que nos afastam de Ti, todas as distrações, e que possamos ter uma comunhão pura, sincera,
e respeitosa com temor ao Senhor. Em nome de Jesus agradeço, louvamos a Ti, entregamos essa live em Suas mãos, Senhor, e é isso, amém. Obrigada, 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 obrigada. Então vamos lá, consagrada a Deus, a gente vai iniciar. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. Então há aqui uma fofoca acontecendo naquela época e Jacó veio, calhou de ouvir o que estava rolando, né, com o nome dele lá. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó. Eu amo quando do nada Deus entra assim. Tá acontecendo alguma coisa, o Senhor vai lá e interrompe. Porque a gente não sabe o sentimento que Jacó estava sentindo em ver pessoas falando, né, sobre a vida dele, depois de tantos anos trabalhando com ele, né, 20 e poucos anos trabalhando com ele, e ele tá ali sendo mal falado, as pessoas estão falando dele, como se ele tivesse feito algo que de fato, né, cabe a ele sentir, não a nós. Então a gente não sabe exatamente qual é o sentimento. Aí Deus vem e Deus bota, né, Deus coloca ali aquela chave de ouro para poder dá um empurrão, assim, na gente, né, digamos assim. Então, o Jacó tá ali, sentindo aquilo, não deve ser uma coisa boa, ouvir que você tá roubando uma pessoa, né, ouvir que você, depois de tudo que você fez, né, e tudo mais. Eh, então Jacó tem esse momento, aí Deus vem, e Deus faz isso, né. Eu amo quando Deus faz isso na nossa vida. Às vezes a gente tá com pensamentos errados sobre nós mesmos, ou tipo assim: "Ai, eu acho que isso eu vou desistir disso", ou então: "Acho que isso sei lá, alguma coisa, aí Deus sempre vem, o Espírito Santo vai e coloca na sua cabeça, não, mas é isso, bota no seu coração acalanto, bota no seu coração fé, bota no seu coração ânimo, porque partes, né, do que o Espírito Santo é, atributos do Espírito Santo, um deles é ânimo. Então, para que a gente possa entender e sermos dependentes de Deus, a gente precisa entender que quando a gente estiver desanimado, o Espírito Santo vai nos animar. Então Deus aparece para ele e fala: volta para sua terra, terra de seus pais e de seus parentes. Eu estarei com você. Então ele está dizendo: eu vou estar com você. Vai embora. Ele está dando autorização para Jacó ir embora, o Senhor. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhe disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é a mesma, mas o Deus de meu pai, lembrando Isaque, o Deus de meu pai tem estado comigo. Aqui tem estado. Então, ele tem certeza de que Deus está com ele em todos os momentos, bons ou ruins. Quando ele foi enganado, quando ele não foi enganado, lembrando que ele também enganou. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Então, o mal vai tentar na sua vida, o mal vai mover circunstâncias externas, porque ele não tem acesso a estar dentro de você, tá? Mas como assim? Os espíritos que como é que fala? Possuem as pessoas, etc. Não cabe o diabo e o Espírito Santo no mesmo corpo. Então, não existe você misturar uma coisa com a outra. Então, você tem o Espírito Santo, você está tranquilo disso. Agora, Deus pode usar coisas externas para o seu bem, porque ele está te protegendo, né? E Deus pode permitir que coisas externas ruins, em nosso entendimento, aconteça, mas ele sempre vai usar aquilo ali para algo que te transforme, seja algo que te evolua espiritualmente, ou mentalmente, ou profissionalmente, ou emocionalmente. Então, quando acontecem coisas ruins na nossa vida, há um propósito de Deus atrás. Ele nunca vai estar te abandonando, tipo, e olha, a pessoa está sofrendo com isso, sofrendo com aquilo, eu vou deixar. Ele sempre está trabalhando a seu favor, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e tudo aquilo todas as coisas boas contribuem, acontecem, né, para todas aquelas pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus, que amam a Deus acima de todas as coisas. Isso é bíblico, obviamente. Então, Deus não permitiu. Houve traição do pai, sabemos que Deus ensinou a Jacó ali o que ele fez com o irmão dele, então mas houve também a traição de Labão contra ele, a primeira filha.
né? Ele sendo desonesto com Jacó, falando, tudo bem, desculpa, porque aqui só pode casar com a mais nova primeiro, com a mais velha primeiro, então trabalha mais 7 anos aí, eu te dou a outra. Aí ele foi, tudo bem, né? Então, Deus, ele não permite. Quando você dá poder de Deus à sua vida e você fala, Senhor, é tudo seu, Deus está te protegendo em todas as circunstâncias. Mas ele sofreu, mas ele isso, mas ele aquilo. Mas Deus está ali no tempo certo. O que que Deus fala? É bíblico. Eu, o Senhor, no tempo certo farei acontecer. Nesse momento, é o momento perfeito que Jacó tem que sair de lá. É agora o momento. Por isso que Deus apareceu e falou: volte para sua casa. Então Deus não permitiu que ele me prejudicasse, mesmo ele tentando. Então vai acontecer ataques espirituais, vai acontecer, mas Deus, quando a gente está debaixo das asas dele, Salmo 91, quando a gente está junto dele, as coisas não acontecem quando não é permitido. Quando ele permite, a gente está vendo aqui que Deus tem a permissão, ele tem o poder de permitir ou não permitir. Como a história de Jó, que a gente vai ler lá mais na frente, que Deus permitiu. Então Deus não permitiu que ele prejudicasse Jacó. E isso pode ser parte de sua oração, quando você for orar para Deus e dizer, Senhor, não permita que coisas ruins aconteçam, não permita que isso X, Y, Z aconteça. Você tem acesso a falar com Deus graças a Cristo. Então, né, isso também é um bom ponto. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Então a gente está vendo aqui o sobrenatural de Deus. Labão estava tentando prejudicar Jacó e Deus está sempre acima. Então Deus foi lá e colocou o dedo na história de Jacó. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim, com justiça, porque a gente já pode dizer que Deus foi justo. Na época do acasalamento, eu tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados, e que tinham listras eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó? E eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão lhe fez. Então, olha só, quando ele fala eu tenho visto, significa que isso está acontecendo e Deus está olhando. Está acontecendo e Deus está olhando. Está acontecendo e Deus está olhando. Aqui ele está dizendo, o anjo, obviamente a gente sabe que é Cristo, o mensageiro de Deus. E quem tem o poder de dizer, tenho visto que Labão tem ele falando, é Deus, é o mensageiro, né? Anjos são mensageiros de Deus também, obviamente. Mas aqui é o anjo de Deus, não é um anjo de Deus. Então a gente sabe ali que Cristo está sempre presente. Inclusive ele vai encontrar com Jacó já já. Então, o que que acontece? Deus tem visto a sua vida também. Deus tem visto coisas na sua vida também, né? E ele continua. Meu cachorro tá roncando aqui, tá? Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e Aí ele continua, sou o Deus. Um anjo não pode falar que é Deus, né? Então, o anjo Cristo, obviamente, falando, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Liam disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens de meu pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como ele também gastou tudo o que foi pago por nós. Então ela está falando, ele não foi, né, eles conversando entre si ali, porque Jacó está falando agora de uma grande mudança. A gente vai ter que sair daqui, a gente vai embora, né? Então ela está falando, ele não trata a gente como se fosse estrangeiras, né? E naquela época vocês sabem como era o tratamento com estrangeiros e tudo mais. Então ele está falando, elas estão falando, e também ele não vendeu a gente, porque o que ele fez foi vender. Jacó chegou lá para poder casar com uma das filhas dele, e ele primeiro vendeu a primeira por 7 anos, né? Porque o tempo dele é venda, obviamente, e mais 7 anos para outra filha. Então ele vendeu e elas estão aqui questionando isso. Aí agora elas estão falando que toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então elas estão dizendo assim: olha, o que você está falando é plausível, é de se entender e realmente o que Deus mandou você fazer, você faça, porque ele está certo. Então Jacó ajudou seus filhos e as suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padan-Aram, para ir à terra de Canaã, a casa de seu pai Isaque.
Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Então, a gente, aqui, isso aqui, quando vai fazer um estudo um pouco mais a fundo, existia naquela época um é como se fosse assim, eu não vou saber explicar em português especificamente, tá, mas eu vou colocar em minhas palavras, que era como se fosse um certificado de terra. Então aqui a gente está lidando, obviamente, com elas frustradas, com o pai, mas a gente também está lidando com algo jurídico. Por quê? Os ídolos, que seja do clã que seja, eles também representavam a como é que fala? A quem pertencia àquela terra. Então, quando você vai estudar, você vê a palavra, você vai em hebraico e tudo mais, você vê que quando você vai ver a filha, né, que roubou, ela roubou do seu pai os ídolos, e esses ídolos, né, sabe-se qual lá e sabe como era feito, existia neles uma importância de propriedade sobre aquilo ali. Então, elas estão levando, na verdade, não são somente os ídolos, né? Ele pode ter colocado dentro dos ídolos, eu não sei, mas estava dentro dos ídolos ou com os ídolos esses certificados de propriedade de terra. Então, como ele era, obviamente, como ele era idólatra, né? Ele idolatrava outros ídolos, ele era pagão, ele não tinha o mesmo Deus que Isaac, que Jacó e que Abraão, ele idolatrava outros deuses, né? Ele colocava dentro desses ídolos. Lembra que a gente leu ontem que ele buscava adivinhações também por esses ídolos, né? Essas imagens que ele tinha. Então, era valioso para ele, primeiro, pela fé dele, pela fé, fé não, né? Não sei que eu posso chamar isso de fé, mas pela crença dele, talvez, pela crença pagã dele, mas também o que tinha de valioso neles, que era esses, como é que fala? Certificados de propriedade de terra. Então elas estão pegando para elas, que elas estavam falando ali em cima agora, o que era delas de direito, como filhas, né? E foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Lembrando aqui, né, essa palavra. Ele fugiu com tudo que tinha, que era dele, e atravessando o Eufrates, foi para o monte de Gileade. 3 dias depois, que é o tempo, né? 3 dias Labão devia estar lá ocupado com as coisas, só foi perceber isso no terceiro dia. Então já tinha 3 dias de viagem. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em um sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessas e nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Deus, quando é para proteger, ele aparece em sonho. Deus é Deus, né? Então, assim, não descartem sinais que Deus manda a vocês, ou sinais que Deus. Se você está num processo de oração, de jejum ou de algo assim, Deus te mostra um sinal, não descarte, não acha que, não, Deus não usaria isso. Deus não usaria no Instagram, Deus não usaria uma flor, Deus não usaria. Deus, quando ele é para aparecer e fazer algo, só ele sabe as coisas que ele faz. Então Deus veio em sonho a Labão e falou para ele não ameaçar Jacó, não reclamar com Jacó, não falar nada para Jacó. Então Labão alcançou Jacó, que estava acompanhado nos montes de Gileade. Então Labão e os seus homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem me avisar? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para me despedir deles. Você foi insensato. Deus falou para ele não falar, mas ele falou, né? Tenho poder para prejudicá-los. Mas, na noite passada, o Deus do seu pai, o Deus do pai de vocês, me advertiu dizendo: cuidado, não diga nada e não faça ali promessas ou nem ameaças. Eu prometo te matar, eu prometo não sei o quê, ou ameaçar ele, né? Que seria a mesma coisa. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Então tem algo a mais aqui, não foi só por causa dos filhos, das filhas, não foi só por causa dos netos, né? Aqui tem um motivo forte. Por que você roubou os meus deuses?
E Jacó respondeu, eu tô sentindo de voltar aqui para algum motivo, só um minuto, tem poder para prejudicar os anos de passar às vezes. Enfim. Tá. Bom, vamos lá. Aqui é uma coisa, Deus mandou Jacó embora. Ele não tem que ter autorização de Labão, ele não tem que ter, não tem que ter receio. Deus mandou ele embora. Ele está sendo aqui injusto com Deus, nesse caso, né? Porque Deus mandou. Então ele está discutindo diretamente com Deus, não é com Jacó. Jacó queria ir embora, mas nunca foi. Tentou ir embora, nunca foi. Deus apareceu e falou: agora você vai. Então Deus facilitou tudo para que ele fosse, né? E aqui ele está dizendo que ele foi insensato, mas isso no olhar dele pagão, né? Jacó não foi insensato quando ele obedece o que Deus manda, obviamente. Então, Deus, obviamente, me fez voltar aqui para falar sobre isso. Obediência a Ele. A gente está aqui não para agradar os homens, mas para servir e agradar a Deus. Obviamente, vivendo em comunhão com pessoas, numa sociedade, temos deveres e também direitos, né? A gente não só tem direito, a gente tem dever também. Agora, aí ele perguntou dos deuses e Jacó respondeu a Labão: eu tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo, qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por eu não poder me levantar em sua presença, pois eu estou com o fluxo das mulheres. Ela estava dizendo que ela estava menstruada. Ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado eu cometi para que você me persiga furiosamente? Furiosamente. Ele não está aqui somente, tipo, os meus ídolos, que ele podia fazer outro com a mão dele. Tem outras razões legais ali. E ele está furioso. Aqui não está escrito que ele é furioso até o versículo 36. As pessoas que leem podem dizer, não, mas ele estava de boa, se ele não encontrou. Né? Não, 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 não. Olha o que Deus deixa sempre claro. Deus nos dá todas as informações necessárias. Você me persiga furiosamente. Então ele está possesso, ele está furioso porque ele está prestes a perder as terras dele. Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Ou seja, nunca passaram por estresse, nunca nada. Estavam sempre perfeitas para ter os filhotinhos e tudo mais, né? E jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Que ele cuidava, né? Então, se parecer um animal que matou ali o rebanho de Labão, ele ia lá e ele assumiu o prejuízo, dando do próprio dele, ou não, a gente não sabe. E você pedia contas de todo animal roubado, dia ou noite. O calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. E foi assim, nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos pelos seus rebanhos. E 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Então aqui Deus é sentimental e justo, né? Deus detesta a pessoa preguiçosa, isso é bíblico. Então, quando ele fala Deus viu meu sofrimento, Deus está sendo aquela coisa maravilhosa e linda que nós somos quando o Espírito Santo nos toca, que é ter compaixão, que é ter cuidado. Deus detesta muito grande, detesta demais pessoas que oprimem pessoas que oprimem principalmente pobres, pessoas que usam do poder aquisitivo dela ou poder sei lá, qualquer tipo de poder que elas estejam ou posição que elas estejam acima, né? Que humilhem o próximo,
Então aqui, né, ele está mostrando que Deus é uma pessoa sentimental. Ele é ele olha com compaixão e com amor. Mas também Deus é justo e não só usa o sentimento, ele é racional, ele vê que, Jacó trabalhou com as suas próprias mãos, então é de direito dele. E na noite passada, ele manifestou sua decisão. Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, e tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos os filhos dela que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou como pé, de pé como uma coluna, e disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as montoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galeede. Então, cada um usou ali um termo da sua fé, né? E Labão disse: Esse monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeede por ele. Foi também chamado de Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que eu coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, e nem você passará para o lado de cá para me prejudicar. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, irmão, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor, com T maiúsculo, de seu pai Isaque. Ofereceu sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e o abençoou, e depois voltou para sua terra. Então a gente viu aqui todas as coisas acontecendo para o bem, né? E ali no final ele falou: "Ó, daqui para cá você não passa, daqui para cá eu não passo. Para nada, principalmente para prejudicar, né? Então não vai passar para me prejudicar." E aí ele deu o beijo que ele queria nos netos, nas filhas, e tudo mais, e foi embora. Então até aquele momento a gente não sabe, né, se ele tá furioso, se ele não tá furioso, mas ele jurou, acabou, colocou ali uma pedra mesmo naquele meio e disse: "Acabou, então é isso." E aí, obviamente, a gente vai continuar a história amanhã. Amanhã não, segunda-feira, desculpa. Segunda-feira a gente volta com a leitura de capítulo 32. E é isso, tá bom? Então eu vou postar aqui agora. Um beijo a todos vocês, beijo a quem estiver online, beijo a quem estiver no link. Fiquem com Deus e Beijo, Thay. Bom final de semana para você. beijo, Vi, fica com Deus para você também, sua família também, e todos vocês aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Beijo.